Boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Allan Kardec, da nossa querida Mirassol do Oeste. É um prazer estar aqui para falar com vocês nesse dia 21 de setembro, dia que inicia a Estação das Flores. Embora aqui no Mato Grosso nós tenhamos os nossos ipês que já florescem no inverno, é bastante seco e quente, mas hoje é um dia especial nessa mudança de estação, a estação que normalmente reinicia as chuvas, e isso é alentador para todos nós. Convidado pelo amigo Marcos para fazer a palestra nesse dia 21, em função da Covid, então nós fazemos ela de forma virtual. A doutrina espírita ela é muito rica em temáticas, abrangendo todos os aspectos da vida física e vida espiritual. E quando nos convidam e nos dão a liberdade de escolher o tema, fica um pouco difícil, dada a quantidade de temas que podemos escolher. Mas pensando o que seria mais proveitoso e útil para os amigos aí de Mirassol do Oeste, eu me reporto ao ensinamento de Allan Kardec, já que a casa homenageia o codificador da doutrina, com o seu nome. E dentre as muitas coisas que Kardec recomendou, e todas elas com muita sabedoria, Kardec falou que deveríamos ter como molas mestres para a vivência e divulgação da doutrina 3 elementos. O primeiro, o trabalho; o segundo, a solidariedade; e o terceiro, a tolerância. Numa sigla, TST. Por favor, não vão confundir com Tribunal Superior do Trabalho, uma coincidência aqui no Brasil. Bom, trabalho, solidariedade e tolerância. Mas o que Kardec quis nos legar com essa recomendação, ou poderíamos ter como advertência, mas é uma recomendação, para que nós pudéssemos vivenciar a doutrina espírita com mais harmonia. Primeiro, o trabalho. O trabalho já dito por Jesus, que o Pai trabalhava e que Ele também, e desde sempre. Então o trabalho faz parte das nossas vidas. Se faz parte da vida de Deus e de Jesus, quanto mais para nós. O trabalho nos ensina muita coisa. Embora muitas pessoas tenham no trabalho algo assim que é difícil, que as incomoda, Eu estava observando uma palestra de Richard Simonetti, e ele dizia que as pessoas o que mais esperam é chegar ao final de semana, e que muitos empenham praticamente toda a vida, parte da vida, para ganhar dinheiro, para um dia não precisar mais trabalhar. Então, assim, muitas pessoas, muitos grupos, e às vezes até nós mesmos, achamos que o trabalho é algo que é cansativo, que se nós pudermos fugir dele, nós fugiríamos. Porque até a palavra trabalho vem de tripalho, que era um instrumento de trabalho, uma ferramenta que era dada às pessoas para fazer trabalhos braçais, que deveriam usar a força, Então, vem daí o termo, trabalho, de tripalho, e isso faz com que muitas pessoas não gostem de trabalhar. Mas nós sabemos a importância do trabalho, E o trabalho é um dos elementos do progresso, da raça humana. E também é um dos elementos que faz com que nós possamos evoluir. Bom, mas qual o sentido que Kardec deu ao trabalho? Ele deu mais o trabalho no sentido
da própria doutrina, da vivência da doutrina, com o estudo, com a aplicação prática, até a constituição de, por exemplo, uma casa espírita, ela demanda muito trabalho, né? Trabalho físico, braçal, e também trabalho intelectual, né? O estudo é um trabalho porque você despende energia, tempo e energia, então é um trabalho, né? Ora trabalhamos com a parte braçal, né? Ora trabalhamos com a parte intelectual, mas sempre é um trabalho. Então, quando ele recomendou que trabalhássemos, é que trabalhássemos, na verdade, por nós mesmos, né? Estudando, nos aplicando, né? Divulgando, expandindo a doutrina, fazendo que de uma doutrina, né? Através de um movimento, nós possamos criar as condições para um mundo melhor, né? Com o advento do Espiritismo, ou o cristianismo redivivo. Bom, então esse é fundamental, né? Da sigla TST, o primeiro é o trabalho. Continuando, né? Kardec nos recomendou a solidariedade, porque só através da solidariedade é que nós podemos dar expressão ao nosso trabalho. Então, certamente, né, vivemos e vamos viver, né, numa sociedade que tem as mais diversas conotações, opiniões políticas, opiniões religiosas diferentes, crenças. Então, entre nós mesmos, né? Então, a solidariedade. A solidariedade, Kardec, então, certamente, ele a expressou primeiro no sentido de nós conosco mesmo, né? Nos pequenos grupos, nos grupos aonde nós desenvolvemos, estudamos e tentamos vivenciar a doutrina espírita. Então, solidariedade primeiro entre nós, entre o grupo. E solidariedade também com as outras pessoas, né? A solidariedade pode ser exercida na casa espírita, a solidariedade na família, a solidariedade no bairro que você mora, a solidariedade na cidade, no país, né? Com outros grupos, e não necessariamente com quem pensa como você, com quem está sempre no teu convívio, mas com os outros. Na verdade, nessa pandemia, né, nós vemos que um dos elementos que chama a atenção é a solidariedade, né, de pessoas, às vezes com mais recursos, né, financeiros, materiais ou intelectuais, dividindo e estendendo a mão para aqueles que se encontram numa situação mais difícil. Então, a solidariedade foi o segundo elemento que Kardec pontuou nestas recomendações, né, do TST. E a gente sabe que vivendo com solidariedade é muito mais melhor para todos, porque nós também podemos um dia estar em curso na necessidade e precisar da solidariedade dos outros, né? Quem que não está à mercê, né, de precisar da solidariedade dos outros? Todos nós, né? Vivemos num mundo de provas e expiações, e nós também somos imperfeitos. Essa aí que aparece aí atrás é a nossa cachorrinha Julie, tá? Ela quer participar aqui da palestra. Bom, e daí, para completar, nós temos a terceira, né, recomendação de Kardec, né, TST, que é a tolerância, né? No mundo que atualmente se mostra muito intolerante, Kardec já, né, há mais de 150 anos atrás, colocou, né, a tolerância como um fator primordial, fundamental, para que nós pudéssemos vivenciar a doutrina espírita, né, mas sendo tolerante para com os outros. Nós sabemos que nós vivemos numa sociedade e que muitos pensam diferente de nós, né? E isso é normal, como nós também, né, pensamos diferente dos outros. Imagina no tempo de Kardec, né, quantas barreiras, né, quanta tolerância ele teve que exercitar, porque só para pontuar, né,
a intolerância que teve para com ele, né, com o Auto de Barcelona, né, quando que 300 livros que foram enviados à capital da Catalunha, né, Barcelona, e que numa decisão, né, de um bispo católico, esses livros foram queimados em praça pública. E isso um exercício de intolerância para com a doutrina, para com Kardec, né? Mas isso também foi um motivo de divulgação da doutrina, porque daí muita gente quis saber por que estava se queimando, né? Até foi talvez uma intervenção, né, dos espíritos para que isso acontecesse. Mas no dia a dia, na vida, nós vamos encontrar muitas situações que nós temos que ser tolerantes, né? Tolerante, e isso a começar por nós mesmos, né? Tolerante com as nossas próprias mazelas, os nossos próprios erros, né? E então, assim, exercitar o auto-amor para conosco mesmo. E depois tentar na prática o exercício da caridade, da tolerância para com os demais. Na verdade, caridade, amor, respeito, né? Eles indicam que você está sendo tolerante, né, no meio que você vive. E isso começa conosco, no grupo que nós fazemos parte na Casa Espírita, né, ser tolerante quando há dissensões e opiniões diferentes, diversas, quando não há consenso, mas também principalmente com pessoas de crença diferente, porque sempre seremos atentados. Então não é para fustigar, para fazer declarações de revide com quem pensa diferente de outras crenças religiosas, né? Sempre ser tolerante, né? Apaziguador, porque esse é o caminho, né? Na verdade, nós não precisaríamos de muita coisa para ficar de acordo com a lei divina, né? Que seria o cumprimento de só 2 mandamentos, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Como Jesus nos recomendou, né? Essa grande quantidade de outras recomendações, elas são necessárias porque nós não aprendemos esse básico, né? Que é simples de entender, é básico, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente precisa de uma série de outras coisas para atingir, né, esse amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então vejam que Kardec, ele foi muito sábio quando que ele colocou essas 3 coisas, porque ele sabia que a doutrina, como uma ideia nova, revolucionária, principalmente para os tempos que veio, mas que a sociedade humana já estava em tempos de saber essas verdades, ele sabia que a doutrina seria muito atacada, principalmente os seus profitentes. Então ele colocou isso, né? Trabalhar, ser solidário e ser tolerante. E não adianta, por exemplo, nós trabalharmos e não sermos solidários nem tolerantes, né? Porque poderíamos fazer grandes coisas, né? Estudando, trabalhando, criando instituições, né, beneficentes, mas não conseguiríamos muita coisa para nós mesmos como de evolução humana se não fôssemos solidários e nem tolerantes. Então não adiantaria só o trabalho e a solidariedade se não fôssemos tolerantes. Então é uma tríade, né, que precisamos sempre exercitar as 3 coisas, né? Trabalhar continuamente, né, em benefício, claro, primeiramente de nós mesmos, porque a tudo que a gente faz, a gente está se autoconstruindo, né? E isso também, uma pessoa que hoje está estudando, está se dedicando, está fazendo descobertas, está trabalhando, ela de certa forma está ajudando os outros, né? Então, toda vez que a gente faz um trabalho conosco mesmo, nós estamos, na verdade, também nos beneficiando, nos auto-beneficiando, mas também com o produto desse trabalho estaremos beneficiando outras pessoas. Também temos que ser solidários, exercer a solidariedade, porque vivemos, né, em
em sociedade, né? Vivemos em comunidade e precisamos, né, de ser solidários, principalmente nas situações que demandam ser solidários. E são muitas as situações, né, que sempre aparecem, né? E quando não, que os outros devam ser solidários para conosco mesmo. E o terceiro é exercitar a tolerância, que talvez dos três seja a mais difícil, né, por opiniões, situações arraigadas, né, dentro do ser humano, que às vezes nos tornam intolerantes. Bom, em resumo, seria isso, né? O que Kardec falou lá atrás, que deixou como recomendação, é muito útil, né, para a prática e a vivência da doutrina espírita. E como que a casa, ela deu o nome, né, de Allan Kardec, né, em homenagem ao codificador da doutrina, eu achei que seria um assunto interessante para trazer para vocês. Um grande abraço, saudades de todos. Não vejo a hora de terminar e voltarmos às palestras presenciais, e que Deus abençoe a todos vocês. Um grande beijo a todos.